Fala pessoal, aqui é John da NeoTraderBot e vamos fazer hoje mais uma análise de desempenho de uma estratégia da loja de estratégias do Profit Chart. Seguindo aí a sequência, nós vamos passar para a próxima estratégia, que é o Fechou Fora, Fechou Dentro, publicada pela LS Quant. Então me acompanhe nesse passeio pela lojinha. Bom, eu estou aqui então na loja de estratégias do Profit Chart, filtrei as estratégias de execução e pelas mais vendidas eu ordenei em ordem decrescente. Nós já fizemos aqui a avaliação de várias estratégias e paramos agora nesta daqui, Fechou Fora, Fechou Dentro. Então é a oitava estratégia que nós estamos avaliando, publicada pela LS Quant. Ela já foi assinada por 577 usuários, tem uma nota de 2.7, apenas 3 avaliações. E aqui fala o seguinte, regra de compra 1, candle fechando abaixo da banda inferior da Bollinger, seguido de candle que fecha dentro da banda inferior da Bollinger, e a regra de venda fecha acima da banda superior e depois o próximo fecha abaixo da banda superior. Então nós temos aqui 3 comentários. Testei em uns 3 papéis, mas não apresenta bom resultado. Testei vários parâmetros em períodos diferentes, não consegui retorno aceitável. Estudando essa técnica para dólar, ela rola muito bem. Bom, isso é o que nós vamos ver nesta análise. Diferente dos vídeos anteriores, eu não vou escrever essa estratégia aqui do zero. Eu vou testar exatamente a estratégia que está aqui na loja de estratégias. Por quê? Porque existem alguns problemas na estratégia que está disponibilizada na loja de estratégias e eu quero que vocês percebam estes problemas. Um dos problemas é o fato da estratégia não rodar em tempo gráfico acima de um dia. O modelo de execução se altera em tempos gráficos maiores que um dia e você precisa programar de forma diferente. Isso você vai aprender no curso de automatização de trading NTSL, que está sendo lançado aí pela comunidade NeoTraderBot e que vai começar no dia 8 de maio. Então nós temos aí promoção, temos um benefício de 10% de desconto para quem se inscrever até domingo, até dia 7 de maio. A partir desse dia o valor é o valor cheio. Então se você tem interesse em aprender de verdade NTSL, aprender a programar como um programador, aprender a desenvolver estratégias, é o curso mais completo que você vai achar. É um curso diferente, não é um curso que vai se basear em ficar explicando todas as funções de NTSL, como que se usa. Eu não vou ficar aqui repetindo documentação para você. Eu vou direto resolver problemas e te mostrar como é que se resolve problemas em NTSL. Então eu vou pegar as funções e nós vamos aplicar as funções. O objetivo não é explicar a função, é explicar como se resolve problemas. E como se resolve problemas, nós vamos utilizar as funções. Dito isso, então vamos lá para um gráfico que eu vou colocar essa estratégia num gráfico e depois nós vamos fazer a análise de desempenho. Bom, então eu estou aqui com um gráfico aberto do mini índice no tempo gráfico de 15 minutos. Vou clicar com o botão direito, inserir estratégia de execução e vou procurar aqui Fechou Fora, Fechou Dentro, FFD. Vou inserir aqui no gráfico, vou dar OK. Então já tem agora os sinais de entrada e saída. Agora eu vou clicar com o botão direito e vou inserir a regra de coloração também que está na estratégia. Fechou fora, fechou dentro. Inserir, OK. Então percebam, nós temos o sinal aqui de venda, um candle marcado em vermelho e a próxima entrada aqui é um tick abaixo aqui da mínima. E no sinal de compra nós temos o candle marcado em azul, um tick acima da máxima. Vou clicar aqui com o botão direito e vem as propriedades dessa estratégia. Então nós temos aqui alguns parâmetros, fechar trade às 5 horas, tick de entrada 1 tick stop 1, offset entrada 50, offset stop 50, fator alvo 1.61, BB desvio, Bollinger Bands desvio 2, Bollinger Bands período 20, BB tipo 0. Se você olhar a documentação da função banda de Bollinger, o BB tipo 0, que seria o tipo da média, é a média aritmética. Então vou cancelar aqui e vou inserir o indicador manualmente, já que essa estratégia não tem indicador. Acho que não custava nada ter colocado, né? Mas a gente faz isso aqui na mão. Ó, Bollinger. Vamos inserir. Vou dar OK. Nós vamos clicar aqui 2 vezes. Vamos ver se está corretamente. 2,20 aritmética, exatamente do jeito que está na estratégia, nem alterou. Então vou dar OK. Então perceba, fechou fora, fechou dentro, mas não fechou acima da máxima, não deu sinal. Aqui, fechou fora ainda. Aqui, fechou dentro, então deu sinal aqui. Aqui, a venda, fechou fora, fechou dentro. Rompeu a mínima do candle que deu sinal, aí fez a venda. Então a estratégia funciona dessa forma, pelo que podemos inferir. Poderia ter sido dadas mais explicações lá na loja de estratégias.
Se eu colocar aqui um dia, quero demonstrar para vocês, você perceberá que a coloração ela aparece. No entanto, não aparece aqui o roteamento de ordens devido a este problema que eu lhe disse. O Profit Chart tem um outro modelo de execução para tempos gráficos diários acima. E aqui o código-fonte não foi escrito para contemplar esta alteração. Então você não vai conseguir fazer backtesting com tempo gráfico acima de um dia. Teremos que ficar no tempo gráfico intradiário. Explicada aqui a estratégia, se você quiser entender como é que se programa uma estratégia baseada em bandas de Bollinger, isso vai estar no curso de automatização de trading NTSL, que está com 10% de desconto até o dia 7 de maio. Vamos lá para a análise. Oitava análise de desempenho desta série Passeando pela Lojinha. Não vou falar sobre a metodologia, porque nós já falamos 7 vezes, então eu vou passar direto aqui. Se você quiser pausar o vídeo e dar uma lida, fique à vontade. Aqui nós temos o resultado das simulações realizadas e você perceberá que os tempos gráficos de um dia e uma semana não foram realizados. Tempos gráficos de 30, 60, 1,5 que estão aqui numa cor cinza é porque não houve trades suficientes para ter uma estatística dessa simulação ou porque foi classificado como overfitting ou underfitting. E a classificação de overfitting e underfitting foi objetivamente definida na metodologia. Então o resumo da análise de desempenho está aqui nessa tabelinha. A estratégia apresentou o melhor desempenho, desconsiderando overfitting e underfitting, para o tempo gráfico de 240 minutos no ativo de mini contrato de índice, onde houve um retorno anual de 13%, 47% taxa de acerto, 1,6% de risco-ganho e 43 operações. Mesmo utilizando de forma objetiva uma regra para underfitting e overfitting, eu ainda ficaria um pouco desconfiado desse resultado. Eu acho que é uma boa sinalização, né? Mas acho que precisa ser um pouco mais prudente e realizar mais algumas simulações em torno desses tempos gráficos. Nós tivemos aqui um resultado de 10,6% em 120 minutos, 3% em 240. Então eu poderia rodar mais algumas vezes aqui entre esses intervalos gráficos e verificar se o desempenho ele é semelhante. O pior resultado foi para o Itaú 4, menos 16,2% de retorno anual, taxa de acerto 39%, risco-ganho 1,4% e 286 operações. Então o resumo estatístico é o seguinte: a média de retorno anual foi menos 3%, mais ou menos 7%. Então em média, pegando aqui todas as simulações, a estratégia não dá lucro. Então tem diversas situações aqui que ela dá prejuízo. Por exemplo, Petro 4 deu prejuízo até 30 minutos de tempo gráfico. A partir de 30 minutos, nos 60 minutos já deu um lucro, 120 já deu um. Para Itaú 4 deu prejuízo até o tempo gráfico aqui de 60 minutos. E a partir de 60 minutos a gente teve uma situação de lucro e uma situação de prejuízo. Para Vale 3, lucro muito pequeno apenas em 120 minutos. E para o dólar, teve prejuízo em todas as situações. Teve um retorno anual considerável quando usado o tempo gráfico de 1 minuto e de 5 minutos. Então, se o usuário quiser experimentar aqui e rodar mais simulações para ver se isso daqui é realmente overfitting ou não, então isso daí poderia ser feito. Nós vamos abordar todos esses assuntos de otimização de estratégias, como se faz análise de backtesting no curso. Então, eu vou repetir aqui, porque nós já estamos chegando na final dessa série Passeando pela Lojinha. Então eu estou falando aqui o que nós vamos ver no curso de NTSL, de automatização de trading em NTSL, para que você tenha ciência e saiba o que você pode esperar do curso. Aqui nós temos uma curva que é o critério de Kelly. O critério de Kelly é uma relação entre taxa de acerto e risco-ganho. O que está abaixo dessa curva significa que a estratégia não tem possibilidade de lucro a médio e longo prazo. O que está acima da curva significa que há uma esperança positiva de que essa estratégia possa vir a dar lucro. No entanto, mesmo dando lucro, a gente tem que estar atento que a gente quer um lucro que compense o risco. Então, se você tem uma taxa Selic que rende 13% ao ano, você vai investir dinheiro numa estratégia de day trade que é de alto risco, você não quer ganhar só 13% ao ano, porque senão você deixava na taxa Selic. Então, se você quiser aprender mais sobre o desenvolvimento de estratégias em NTSL, eu recomendo fazer o curso porque nós vamos abordar estes assuntos de avaliação de backtesting e otimização de estratégias. Eu estou reforçando aqui porque nós já estamos chegando no final desta série, Passeando pela Lojinha, e nós vamos começar o curso dia 8 de maio. Aqui nesse slide nós temos o resultado de cada operação. Então foram 43 operações, uma taxa de acerto de 46,5, risco-ganho de 1,6
e teve operações de swing trade. Então houve carregamento de posições de um dia para o outro, até porque o tempo gráfico utilizado foi de 240 minutos, que representa aí 4 horas. Próximo slide, nós temos a curva de capital. Tivemos um backtest de aproximadamente 3 anos, então retorno de 13%. Custo de transação foi de R$ 39,00. A gente teve um drawdown máximo de 32%. Bom, chegamos aqui na análise de slippage, a sensibilidade da estratégia a slippage. Slippage é uma situação de mercado que acontece inexoravelmente, sempre vai ocorrer. Se você estiver utilizando ordens a mercado ou ordens de stop, o slippage estará presente. E o slippage ele é decorrente da latência. O que é isso? Você está operando aqui na sua plataforma local, está longe da B3. Eu estou aqui em Belo Horizonte, por exemplo. Quando eu dou um sinal de compra a mercado, este sinal vai ter que chegar até a corretora, até a B3. Tem um vídeo explicando o que é o DMA, como é que é o caminho da ordem até chegar lá na B3. Então, neste meio do caminho, pode ser que demore 20 milissegundos, 30 milissegundos. Em situação de sobrecarga da rede, da internet, condições do seu computador, pode ser que demore ainda mais. Então, quando uma ordem de compra chegar lá, o preço pode estar sendo negociado num preço muito acima do que o momento em que você deu a ordem de compra. Então, nisso, você vai ter num ativo como o mini índice, que é muito líquido, pode estar sendo negociado 40 pontos acima, 50 pontos acima. Então, você precisa prever o slippage na sua estratégia, quando estiver desenvolvendo ou testando alguma estratégia da loja. Se você estiver assinando uma estratégia na loja, ainda mais se você estiver pagando pela assinatura, a primeira coisa a fazer no primeiro dia é colocar ela no simulador, lá no backtesting. Você vai colocar lá o ativo, o tempo gráfico recomendado lá pelo desenvolvedor ou que você deseja operar. E você vai colocar os slippages. Você vai colocar um tick, 2, 3, 4, 5, vai ver a sensibilidade ao slippage. Geralmente o pessoal coloca estratégias na loja e faz simulação com 0 ticks de slippage. Isto não vai acontecer nunca. Então fica de olho atento aí. Isto e outras coisas nós vamos ver no curso de automatização de trading e NTSL. Então, além de estar investindo na sua educação, em seu conhecimento, você vai estar evitando de cair em diversas ciladas e perdendo dinheiro em conta real. É um investimento muito bom, isso daí eu posso garantir para vocês. Então vamos continuar aqui. Então no caso do mini índice, nós colocamos na metodologia que nós vamos utilizar 6 ticks de slippage. Então 6 ticks, nós temos aqui uma curva de decaimento, né? Sem slippage, a estratégia dá 12,98% de retorno anual, com um tick de slippage cai para 11,78%, 2, 3... Com 6 ticks de slippage cai para 6,16, ou seja, menos da metade do desempenho observado sem slippage. E olha que esse decaimento aqui foi relativamente lento, dado que nós estamos operando na frequência aqui no tempo gráfico de 240 minutos. Se fosse uma estratégia para operar em tempo gráfico menor, de 1 minuto, 2, ou até em rencos pequenos, 4R, 10R, você veria que com 6 ticks isso aqui ia cair muito mais, talvez vá até para o negativo. Então é este valor que nós vamos usar. 6 ticks de slippage, um retorno anual de 6,16, uma taxa de acerto de 41,9%, risco-ganho de 1,65 e o resultado líquido aqui em 3 anos foi de R$ 527. Aqui nós temos um mapa, então nós temos aqui o critério de aceitação em verde e observem todos os aspectos. Nossa estratégia aqui, ela ficou abaixo do nosso critério de aceitação. O ideal era que esse polígono em amarelo ficasse externo a esse pentágono aqui, porque nós estamos avaliando 5 aspectos. Então nós tivemos uma taxa de acerto 42%, um drawdown de 32%, ou seja, houve momento na simulação em que a gente perdeu 1/3 do capital, risco ganho por operação de 1,65. Esse valor aqui deu próximo de 1,61 por coincidência. Então, por que eu vou explicar isso para você? Se você coloca um stop, que o pessoal chama de stop técnico, que para mim não faz sentido nenhum, você coloca lá que seu alvo é 1,61, o tamanho do candle que deu a entrada da sua estratégia, então pode ser que você acerte num candle pequenininho desse, e aí 1,61 vai ser pequeno também. E quando você errar, pode ser que o sinal de entrada foi desse tamanho o candle. Então você vai ser estopado desse tamanho. Então na matemática final, se você acerta muito, mas em candles pequenos e erra muito em candles grandes, a sua estratégia não é boa. Vai te dar um retorno anual talvez negativo. Então o stop técnico não está aí preocupado com a situação do mercado, se o mercado está em alta volatilidade ou em baixa. Não tem sentido aplicar sempre a mesma regra sem olhar para o mercado. Então, isso é um ponto muito importante. Isso é um ponto que a gente tem que prestar atenção na hora que está desenvolvendo estratégias. É uma mentalidade para se desenvolver estratégias. Eu não acredito, pessoalmente, em estratégias que se baseiam aí em padrão de candle,
em stop técnico, ou de sempre estar fixo ali, eu realmente não creio nesse tipo de estratégia. Na minha opinião, é preciso fazer uma análise de dados para se calcular o stop em função do que o mercado está trabalhando naquele momento. Se está um mercado muito volátil, qual que é a tendência? É você operar com a mão menor e com stop maior. E o seu alvo também vai ser maior, porque o mercado está volátil. Se o mercado estiver pouco volátil, você vai trabalhar com a mão maior e com stop menor também. Então você precisa avaliar e equilibrar isso no desenvolvimento da sua estratégia. Mais uma vez, nós vamos ver estes detalhes e outros no curso de automatização de trading em NTSL. Vamos seguir. Por fim, nós temos aqui o rol das estratégias. Eu vou colocar a estratégia fechou fora, fechou dentro, onde nós simulamos 6 ticks de slippage, ficando na terceira posição com retorno anual de 6,16%. Então nós tivemos aí várias estratégias da loja que performaram muito pior. Nós tivemos a do dentista, que reversão, que por coincidência também era um fechou fora, fechou dentro, mas com canal de Keltner, que performou com o ativo Petro 4 melhor do que a estratégia fechou fora, fechou dentro de bandas de Bollinger no ativo mini contrato de índice. Então percebam que nenhuma estratégia gratuita da loja de estratégia até o momento que nós testamos, nenhuma conseguiu superar aqui a Selic. E isso é algo que você vai observar no desenvolvimento das suas estratégias, na automatização. Se fosse fácil, se eu ter uma única ideia e fosse lá testar, programar e funcionasse, desse certo, estava todo mundo ganhando dinheiro, né? E não é assim que acontece. Então, primeira coisa, é preciso tirar essa ilusão da cabeça e saber que tem muito esforço intelectual, você tem que testar muitas ideias, tem que otimizar, tem que reescrever código, trabalhar na estratégia, até chegar numa estratégia que vale a pena você colocar em conta real. E o que vale a pena colocar em conta real, na minha opinião? Para compensar o risco de perder o seu dinheiro, você tem que mirar aqui, não é a taxa Selic. É 3 vezes a taxa Selic, é 2 vezes a taxa Selic. É um múltiplo da taxa Selic. Então percebam que dessas estratégias gratuitas que nós testamos, nenhuma performou de forma adequada para o meu critério de aceitação. Cada um tem seu critério de aceitação. Eu não vejo sentido colocar dinheiro em um investimento de altíssimo risco para ganhar menos do que uma renda fixa. Mas aí é com cada um. Bom, queria agradecer pela atenção de vocês até este momento do vídeo. Vou reforçar pela última vez que o curso de automatização de trading NTSL está na sua última semana de promoção. Então nós temos agora um desconto de 10% e o curso vai começar no dia 8 de maio. Dia 2, 3 e 4 de maio nós vamos fazer o evento de lançamento deste curso. Então a programação já está disponível lá no site da NeoTraderBot. Se você quiser acessar para ver, fique à vontade. E eu vou colocar neste vídeo aqui agora para você observar qual que é a programação do evento. E eu aguardo vocês lá. Então serão as lives 3 dias às 7 horas da noite. Nos vemos no próximo vídeo e até!